there, Shell e Hakan Sabarjan estão separados? Então vem comigo que eu já conto para vocês o que as cartas do tarot têm a dizer a respeito disso. Mas antes, pessoal, já sabe, já se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Já curte, comenta aí qual é o seu palpite em relação a essa situação. Eu deixei também para vocês, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário, os links para você adquirir um dos meus atendimentos ou os meus e-books. Então corre lá, clica lá nos links para você adquirir, tá bom? Então vamos lá, gente. Antes de começar, tô aqui só com a minha colinha para a gente entender como que tá o cenário aí para essa relação, né? Então tem algumas questões, né, que a gente pode levar em consideração nesse momento. Primeiro, a questão do Hakan Sabarjan em relação ao trabalho aí da Randê, né, os ciúmes que ele tem aí do trabalho dela. Tem uma outra situação que a agência, né, que cuida da carreira lá da Randê, está com problemas na justiça, né, por conta de formação de cartel, lavagem de dinheiro, né, então tem outras questões que estão influenciando, fora que também, né, como a gente sabe, a mãe dele, né, já não gosta muito aí da Randê, né, por conta do trabalho dela, né, então tem várias questões acontecendo aí ao mesmo tempo. Então vamos ver aí no geral como são as energias aí para os dois, se realmente houve essa separação, como é que tá. Depois, no final, vou deixar aqui algumas cartinhas de aconselhamento aí para a Randê, tá? Então vamos lá, vamos concentrar as energias, vai colocando aí nos comentários qual é o seu palpite em relação a tudo isso que está acontecendo aí na vida da Randê, tá? Então vamos lá. Vamos concentrar as energias. Vamos ver aqui no geral primeiro como são as energias para a relação. Depois vamos ver, né, a energia individualmente, cada um, como que o Rakan Sabarjan está em relação a Randê, né, e depois a Randê em relação ao Rakan, tá bom? Então vamos lá. Olha, vê aqui, Rainha de Paus. A Força. O Julgamento. Cavaleiro de Espadas. A Lua. Três de Paus. Quatro de Paus. Três de Espadas. O Imperador. O Louco. Vamos ver aqui o fundo do nosso deck. A Roda da Fortuna. Então vamos lá. Bom, comentando um pouquinho sobre a Roda da Fortuna, né? É uma energia de muita instabilidade, aí falando do geral para a relação, né? Então, muitos altos e baixos, né? Para quem vem acompanhando aí os últimos acontecimentos, principalmente aí na vida da Randê, né? Tá vendo que algumas questões, né, estão vindo à tona aí, né? Então, é um momento realmente muito instável aí para a relação. Eu vejo que ela tá no momento, assim, onde ela tá, ficando um pouco mais distante realmente do Rakan, por conta de tudo que vem acontecendo, né. Então, assim, ela tá tentando retomar aí a força interior dela, ela tá tentando voltar a acreditar, né, nas questões pessoais dela, naquilo que ela, tem como objetivo para ela, né. Então ela começa a refletir sobre o que é realmente importante, né, se realmente compensa continuar com ele, né. Eu vejo aqui que pode sim, né, ter havido um corte entre os dois, pode até ser que eles tenham dado um tempo nesse momento, por conta de tudo que vem acontecendo, por conta de desilusões, né, tanto da parte dela, até pode até ser da parte dele, porque por conta do trabalho dela, né, gera muitos ciúmes. Tem também a questão da influência da mãe dele, que não gosta muito dela por conta do trabalho dela. Ela aquela coisa, ela já era atriz quando eles se conheceram,
Então isso não mudou, né, então esse não deveria ser um fator, assim, muito relevante, né, para se levar em consideração. Então, assim, o trabalho dela que gera esse impacto, ciúmes, a mãe não gosta, fora essa questão que eu comentei da agência dela, então tem muita coisa rolando, né. E o que acontece? Como eu falei essa questão da influência da mãe, veio aqui muito forte, né, o três de espadas, né. Pra quem não sabe, o três de espadas, não fala apenas de traições, né, muita gente fica falando só de traição, mas o três de espadas, ele fala também sobre permitir, que uma terceira pessoa, fique no meio da relação, né, independente qual seja. Então pode ser que cada vez mais a mãe dele esteja influenciando aí de tal forma que fique insustentável, né, continuar com essa relação. Então isso é uma coisa que vem incomodando aí a Randê e ela vem se distanciando dele. E também essa questão do controle excessivo, né, em cima dela, então ela não quer mais se comprometer com isso, porque é uma coisa que está atrapalhando aí. Então assim, eu vejo que a energia realmente está tendenciosa para isso. Eu vejo uma ruptura, tá, e não necessariamente ela pode ser definitiva. Pode ser que por conta dessas desilusões que vem acontecendo de ambas as partes, né, eu vejo aqui que pode pelo menos ter havido uma pausa, digamos assim, tá, por conta de tudo que vem acontecendo. É por isso que, né, a gente não tem visto mais os 2 juntos, né. Então agora vamos ver, essa energia foi a geral, vamos ver a individual, né. Vamos falar agora do Raquel Sarbajan em relação a ela, depois da Hande Shell em relação ao Raquel, tá bom? Então vou retirar aqui as cartas. Vai comentando aí, pessoal, o que que vocês acham? Vocês acham que é isso mesmo que está acontecendo? Muita pressão em cima da Randê e ela não está aguentando, né? Ela, enfim, ela precisa desse tempo aí para respirar, então comenta aí que eu quero saber, tá? Então vamos falar agora aí do Rakan em relação a Randê. Como é que ele tá hoje aí em relação a ela, tá? Então vamos lá, vamos concentrar as energias. Vou colocar aqui as cartinhas e eu já comento, tá? Então vamos lá. Ó, 6 de copas. 3 de ouros. 4 de ouros. Rei de espadas. 4 de espadas. A força. A roda da fortuna. Rainha de espadas. Rei de copas. 10 de espadas. Vamos ver aqui, fundo do nosso deck. Olha, veio aqui o As de Ouros. Então vamos lá. O que está impactando para ele em questão de realização aí com a Randê, tá? Porque assim, eu vejo aqui ele realmente sentindo falta dela, né? Hã, Só que é um momento que ela também precisa focar na carreira dela, e ele precisa ter essa compreensão. Só que assim, ele até pensa, né, em colaborar com ela naquilo que for necessário, só que eu vejo ele tem muito apego ainda, né, ele tem muito apego em relação a ela, ele tem ainda o medo de perdê-la, só que o que acontece? Eu vejo que o lado racional dele está atrapalhando, né, com esses medos, com essas inseguranças, ele está mais afastando a Randê do que trazendo ela para perto. Então ele precisa trabalhar esse mental dele, né, precisa agir de forma mais justa em relação a ela, vejo ele com dúvidas, com muito medo, né, muita insegurança, né, como eu comentei, muitos ciúmes por conta do trabalho, então assim, ele tem que entender que se ele quer realmente continuar com ela,
ele precisa apoiá-la, e apoiá-la de verdade, não apoiar, né, quando ele está afim. Então assim, eu vejo aqui que ele está, em alguns momentos, agindo de forma mais imatura em relação a ela, por mais que ele sinta falta, né, suponha que eles tenham dado um tempo, né, mas ele é muito instável justamente por conta dessa influência da mãe, né. Eu vejo aqui uma energia feminina muito forte, de alguém que é muito rígido aqui, né, então, ele é muito apegado à mãe também. Então ele fica, permitindo, tudo bem que a gente sabe que é cultural, né, na Turquia, a mãe, né, que é a que, comanda a relação, né, normalmente quando casa mora perto, da sogra ou mora na casa da sogra, a mãe que manda. Só que eu vejo um apego muito grande, né, para a mãe em relação a decisões que ele tem que tomar, então ele, né, ele ouve demais ela, não tem um filtro, né, não tem equilíbrio em relação a isso, né. E aí eu vejo aqui que ele está sofrendo, né, justamente por conta desse amor que ele sente, né, que está se transformando mais em apego do que, né, ele não está conseguindo desenvolver esse amor, né, então assim, o que está travando a relação é justamente a questão de conseguir realizar algo juntos, porque tem muita influência, aí ele permite a influência de outras pessoas, principalmente da mãe, né, e isso acaba, gerando muitos problemas aí para eles, né. Então eu vejo, assim, que ele sente falta, ele quer realmente estar com a Randê, só que ele tem, mais essa questão do poder, de querer controlar ela, né, e aquela coisa, quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra, né. Então não adianta ficar com alguém por uma questão de apego, né, tem que ter amor, né. O amor tem que estar acima disso, e ele está tendo essa dificuldade de, desapegar, né, para a relação poder fluir, né, então, com essas inseguranças, com esses medos, com esses ciúmes, acaba atrapalhando mais a relação, né, então isso está impactando muito forte aí para esse afastamento aí da Randê. Então vamos ver agora da Randê em relação a ele, né, o que que ela pretende, como é que ela está se sentindo nesse momento, vamos entender melhor? Então vamos lá, vou retirar aqui as cartinhas, tá? E vai comentando aí o que que vocês acham. Você acha que é isso mesmo que o Raquel está sentindo? Comenta aí que eu quero saber, tá? Então vamos lá, vamos concentrar as energias, vamos ver aí como está o coraçãozinho da Randê aí em relação a ele neste momento, o que que ela pretende, será que ela tem alguma decisão aí que ela vai tomar em relação a ele? A gente viu que realmente houve uma ruptura, mas a gente não sabe ainda se é definitiva, de repente é só um tempo que eles estão dando até abaixar a poeira, né? Então vamos ver como é que tá essa situação para Randê aí neste momento, tá? Então vamos lá. A estrela. 8 de copas. O mundo. Os enamorados. Rainha de espadas. As de paus. 4 de espadas. Oito de paus. 7 de copas. Cavaleiro de paus. Então vamos ver aqui. Valete de ouros. Então vamos lá. Eu vejo aqui que a Randê, ela tá numa fase aonde ela tá tentando, rever o que que ela acredita, né, tá tentando rever aí as esperanças dela em relação ao futuro, com base em tudo o que tá acontecendo, não só na vida pessoal dela, mas também em relação à vida profissional, essas as polêmicas aí que nós vimos. Então assim, eu vejo aqui que ela realmente abandonou, né, pode ser que ela que pediu esse tempo aí para ele, né, porque esse ciclo para ela já estava, né, meio que se encerrando, né.
e agora ela sentiu necessidade de fazer escolhas mais sábias, porque assim, ela passou por um processo muito difícil, né, ao longo dessa relação, principalmente em relação à mãe dele, né, a questão da aceitação e tudo mais. Então ela tá no momento que ela precisa realmente escolher por ela, não depender dele para, né, fazer escolhas ou tomar decisões. Então ela pediu realmente esse tempo, ela precisa de um tempo para ela poder respirar, sabe aquele momento de trégua depois de um período muito chato, de muita briga, muita discussão, muitos conflitos. Então ela tá precisando aí desse tempo para ela se permitir, né, estar com ela mesma, né. Pode ser até que ela faça uma viagem aí para ela poder ficar um pouco mais na dela, né. É um período até breve que ela vai ter, talvez ela vai, nesse, curto período, ela já vai ter uma confirmação do que ela realmente quer e também daquilo que ela não quer, né, isso é importantíssimo, né. E eu vejo aqui ela fazendo escolhas, tá, em breve ela pode, acabar voltando a falar com ele, tá. Vejo aqui ela, assumindo a sua responsabilidade diante de algumas situações, só que assim, ela só precisa tomar cuidado, né, para ela não, estender algo que já não está legal para ela. Ou seja, de repente ela já não quer mais continuar, então ela vamos supor que ela volta atrás e fala: "Não, vamos tentar mais um pouquinho", só que ela já não está sentindo mais a mesma coisa, né, que antes. Então ela só tem que tomar cuidado para ela não querer agradar demais os outros, e em troca disso ela se desagrada, né. Então ela tem que tomar cuidado em relação a isso. Eu vejo que ela tá numa fase de que tá mais favorável para ela recomeçar, né, para ela seguir em frente, né, não para voltar aí, com ele. Então ela tem que ver o quanto ela também tá abrindo mão daquilo que ela acredita ser importante para ela, para estar com ele. Ela sabe que ela tá desgastada, né, não adianta ficar forçando a barra. Então, né, é importante ela ter essa clareza. Então agora, vamos ver aqui um conselho final diante de tudo que a gente viu aí para a querida Randê, né. Vamos ver aí, um baralho cigano, né, o que ela deveria fazer diante de tudo que nós vimos aqui nas cartas, tá. Então vamos lá. Então vem aqui os ratos, o trevo, a árvore, aqui as flores. Então, assim, gente, eu sempre falo, né, que esse conselho vem sempre para dar uma linkada com tudo que a gente viu aqui. E tá muito claro aqui que ela tá tendo um desgaste muito grande, ela tá, gastando a energia dela em algo que ela não deveria, né. Então, assim, esses conflitos que ela tá tendo aí, nesse relacionamento, na verdade são provações, que ela tá passando agora, para ela justamente se questionar, sobre as relações dela de maneira geral, né, para ela ver, começar a refletir sobre as raízes dela, sobre, como que ela deve, construir uma base sólida para um relacionamento. E esse relacionamento está muito claro aqui que está trazendo muito desgaste para ela, muitos imprevistos, né, as flores nesse contexto aqui, ela traz aí um momento de imprevistos, de, situações que ela não estava esperando, então é como se ela estivesse sempre pisando em ovos, sabe. Então ela precisa começar a refletir o quanto ela tem se dedicado a algo que não está trazendo retorno para ela, entende? Não adianta, ela tem que aproveitar essa fase que ela está, pedir um tempo justamente para ser, mais fiel com aquilo que ela acredita, e não sair agradando os outros para se desagradar, porque ela só vai trazer mais desgaste e tristeza para a vida dela. Tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê.